Sejam muito bem-vindos a mais um Extraindo Códigos Poderosos da Bíblia. Nós estamos aqui reunidos, a Ângela, o Alex, o Julimar, o Floyd, que está na Bélgica, e a Sheila. E nós estamos lendo o livro de Jó. Estamos já no capítulo 29. E nesse meio tempo, a gente tem aprendido muita coisa, tem extraído muita chave, muito código aqui para nossas vidas. E é isso aí. E como eu disse, a gente sempre começa com a nossa oração, né? A gente tem uma lista enorme de oração, com mais de 40 pedidos de oração ali dentro. Alguns já atendidos, ela está sendo todos os dias, ela está sendo, como é que fala? Repaginada ou atualizada. Atualizada, reformulada. Atualizada, reformulada, enfim, né? É isso aí. E nós vamos começar orando, tá? Pedindo primeiro a Deus que Ele nos traga sabedoria e discernimento para poder estar extraindo o máximo de códigos possíveis da palavra dele e para que Ele também esteja abençoando cada nome naquela lista, beleza? Então é isso aí. Alguém quer orar? Julimar? Eu posso orar, sim. Vamos Então, orar. ora. Vamos lá. Pai amado, nós te agradecemos por mais esta oportunidade de estarmos juntos aqui no Códigos Poderosos da Bíblia, extraindo Códigos Poderosos da Bíblia. 00:07. Nós temos uma lista de 42 pedidos de oração. Colocamos cada um, desde o número 1 até o número 42, agora diante do teu trono, diante da tua glória. E pedimos que o Senhor intervenha, que o Senhor esteja estabelecendo a sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. E em nome de Jesus, o Senhor venha abençoar. Deus, eu coloquei 2 últimos pedidos essa noite. Uma criança, um bebê de 10 meses que está internado com infecção urinária e insuficiência respiratória. Que o Senhor venha estar visitando aquela criança, curando ela, Pai. Assim também a irmã da Andréia, que está com Covid, está entubada já há 30 dias. Meu Deus, restabelece a saúde dela, Pai. Levanta ela daquele leito de enfermidade, Senhor Deus. Traz sobre ela a cura, Pai. E sobre todos os demais pedidos de pessoas que estão doentes, que o Senhor esteja liberando cura, de negócios a serem realizados, meu Deus, de vendas que precisam ser feitas, contratos que precisam ser fechados. Tudo está diante de Ti, Senhor. Deus, cura e liberta para a Tua glória. Oramos pela a leitura da Tua palavra. Sabemos que sem o Teu Espírito Santo nós não podemos nada, nós não conseguimos entender nem compreender nada. Que o Teu Espírito Santo tenha liberdade para agir em nossas mentes, em nossas vidas, para nos fazer compreender e entender e extrair, Deus, insights, códigos poderosos, Deus, para as nossas vidas. E que possamos não apenas sermos leitores e estudiosos da Tua palavra, mas que sejamos também praticantes. E tudo que nós aprendermos aqui, possamos colocar em prática no nosso dia a dia, e que haja crescimento mútuo. Abençoa cada um que está aqui, o Alex, o Ado, a Ângela, a Sheila, o Floyd, Senhor Deus, em nome de Jesus, Deus, aqueles que ainda virão de chegar, nós colocamos cada um nas Tuas mãos e pedimos que a Tua graça e a Tua infinita misericórdia seja sobre cada um de nós. É o que eu oro e agradeço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Amém, Senhor Amém. Deus. Maravilha. Então, eu sugeria para a gente cair dentro da palavra, já lê-la. Eu sei que, acho que nenhum de nós aqui tem aquela versão mais atualizada, né? Ou o Julimar tem, não sei. A minha é King James atualizada. Então, bora que é para King James, né? Porque fica mais fácil, né? O capítulo 29, ela tem, ao todo são, deixa eu só dar uma olhada aqui, são 30 versículos. Deixa eu ver. Não, 25 versículos. 25. Exatamente. Então, a gente já pode começar. Por favor. O Daí está entrando também aqui. Deixa eu só abrir a porta aqui atrás para poder dar uma O hora. título é Jó tem saudade dos dias de glória. Como é que está o teu título? Jó tem saudade dos dias de glória. Maravilha.
Ok, o meu está escrito Lamentação de Jó, lembrando-se do seu primeiro estado. Sempre, outras palavras eu gosto até de ver, mas assim, ele sempre diz a mesma. O meu tá, Jó, lembra-se do seu primeiro estado feliz. Ah, olha só. Olha, Legal. É capítulo 29? Isso. 29, é. Ó, o meu tá diferente. O meu tá defesa final de Jó. Deus iluminava o meu caminho. Eita. Ele tá lembrando, né? olha que lindo, porque a gente vê tantas versões diferentes, mas a palavra é a mesma. E o Espírito Santo que revela ela, trazendo a verdade dela tão atualizada aos nossos corações. Isso é maravilhoso. Vamos lá, Verdade. então. Retomando suas ponderações, acrescentou Jó: Ah, quanta saudade tenho dos meses do passado, dos bons dias em que Deus me protegia do mal, quando a sua lâmpada brilhava sobre a minha cabeça e, mediante a sua luz, eu caminhava seguro em meio à mais densa escuridão. Como tenho saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim enquanto caminhávamos e meus filhos estavam ao meu redor, quando os meus passos eram banhados com leite e da rocha fluía torrentes de azeite puro sobre a minha cabeça, quando eu saía para a porta da cidade e na praça pública me era dado sentar-me entre os líderes. Os jovens, respeitosamente, me davam passagem, assim como os idosos se colocavam em pé. Os príncipes tomavam todo o cuidado ao falar e chegavam a cobrir a boca com a mão. As vozes dos nobres e anciões silenciavam e suas línguas grudavam-se ao céu da boca. Todos os que me ouviam consideravam-me feliz e quem me observava dava bom testemunho sobre meu modo de ser e agir, pois eu socorria e ajudava a todo necessitado que clamava por cooperação, e ao órfão que não tinha quem o amparasse. O que estava à beira da morte me abençoava, e eu conseguia consolar o coração da viúva. Eu me vestia de dignidade, minha roupa era a retidão e a justiça, o meu manto e meu turbante. Eu enxergava pelos cegos, era aos pés dos que tinham dificuldade para andar. Era pai dos pobres e advogava com dedicação a causa dos desconhecidos. Quebrava os caninos dos ímpios e arrancava a presa dos dentes dos perversos. E então imaginava eu, morrerei no aconchego da minha casa, e os meus dias serão numerosos como os grãos de areia. As minhas raízes chegarão até as águas, e o revigorante orvalho passará a noite nos meus ramos. Minha honra se renovará em mim a cada dia meu arco se fortalecerá na minha mão. Assim os homens me escutavam com todo respeito e sem reclamações em silêncio, atendiam ao meu conselho. Havendo eu falado, não replicavam, as minhas palavras caíam sobre eles como doce e suave orvalho. Esperavam por mim com grande expectativa, como quem espera por uma boa chuvarada, e bebiam minhas palavras, como quem abre a boca para apreciar as primeiras chuvas da primavera. O meu sorriso era capaz de motivá-los quando estavam deprimidos. A luz do meu rosto lhes fazia recobrar a alegria de viver. Eu avaliava e escolhia o caminho que deveria seguir. Assentava-me como seu líder e habitava como rei entre suas tropas. Era considerado como consolador dos que sofrem. Que lindo! Isso é o Jó falando de si, né? De si, dele e de Deus. Dele de Deus. Porque o discurso de Jó começou no 27. Então, 27, 28, 29, aqui a gente vê Jó falando.
Nossa, que poderoso. Jó lembrando o seu primeiro estado, significa antes da enfermidade dele, certo? Antes de perder tudo, ele fala que Antes estava de, com os filhos. antes de passar por esse deserto que ele passou, né? Antes do Sim. diabo tocar na vida dele. Não, tocar assim, antes do diabo vir tocar o terror lá na vida dele, lá fazendo tudo aquilo que passou, que aconteceu com ele, né? Sim. E interessante que isso aqui, quando ele mesmo descreve a posição que ele ocupava, eu lembrei da Ângela, que ela falou aquele dia, será que ele realmente não cuidava dos órfãos e das viúvas? E ele mesmo se descrevendo, ele era muito diferenciado Sim. dos outros, porque ele cuidava do necessitado, dos órfãos e da viúva, então ele praticava a verdadeira religião. E ele era colocado como rei, né? As pessoas o ouviam, era um nobre. Jó não era qualquer pessoa, né? Era um nobre da sua época. E mesmo assim ele dava atenção ao pequeno, ao órfão, à viúva, ao necessitado, e fazia diferença. A minha luz brilhava entre eles. A gente tem tanto falado da luz, né? Onde a luz não entra, as trevas dominam. E Jó foi. E hoje eu fui para É o posicionamento. e fala da candeia. Hoje ele falou exatamente da candeia. A candeia não foi feita para ficar sem brilhar, né? Então a gente vê que Jó, na sua época. Boa noite, né? Está passando aqui. O Jó, na sua época, ele fez essa diferença, ele brilhou a luz. Então, ele fez a diferença. Então, tudo que a gente vê ele descrevendo aqui é o relacionamento que ele tinha com Deus refletido, a amizade que ele tinha com Deus refletido na sua vida diária. Ele transparecia isso, né? Ele era realmente o sal na terra, né? Esse é o diferenciado dele, né? Ele era realmente ali. Eu não sei onde que vem essa parte do sal da terra e luz do mundo. Não sei se é o Novo Testamento ou está no Velho. Mateus 5. Mateus, né? Que ele fala que para nós sermos, né? Sal da terra e luz do mundo, é isso mesmo? Isso. Mateus 5. Fala isso mesmo. E Jó já vivia assim, já era bem diferenciado, né? Provavelmente como Jó deveria ter outros, mas não nessa intensidade que Jó era, provavelmente, né? Não nessa intensidade, não assim. Como ele não tinha, né? Porque Deus dá testemunho dele no primeiro. Fala que homem como ele não há na terra. Boa, é exatamente, bem lembrado. Então, imagina, era um cara que transparecia realmente o reino de Deus, né? O porquê disso assim, né? O porquê disso que a gente está vivendo. Ele vivia exatamente isso, esses princípios, né? E onde ele chegava, levava alegria. O rosto dele transparecia luz. É muito poderoso isso. Luz. Imagina só, imagina onde a gente chega, onde a gente chega, né? E às vezes o clima ali não está tão legal, né? Seja no trabalho, ou seja, não sei aonde, não sei, de repente você chega até uma pessoa que está passando por uma crise, ou está triste, e você chega com uma palavra, ou você chega com alguma coisa, né, e Deus acaba te usando para poder fazer isso. Não é que é você como pessoa, mas Deus te usa naquele momento. Aí você está falando com aquela pessoa quando você vive a palavra de Deus, né? Quando você está ligado a Deus. Eu creio muito nisso. Eu creio muito. Nossa, meu Deus do céu, como eu creio nisso. É muito poderoso, sabe? E aqui a gente vê aqui o testemunho de Jó. Ele tem saudade dessa presença, desse relacionamento com Deus. Ele fala que ele, acho que tem saudade da família, tudo, mas ele tem saudade dos dias que o Todo-Poderoso caminhava com ele. Aqui que ele diz? No 2 ele já fala, no 2. No 2 ele já fala depois, mas ele fala até no 5, quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim, enquanto caminhávamos, eu e meus filhos, tudo, mas ele vai falando de quando Deus caminhava com ele, né? Então ele tem saudade disso. Onde que está esse? Qual versículo que é esse daí, Angela? O 5. 5. Na verdade, começa no 4. Tenho a saudade dos dias de plena saúde, quando a amizade de Deus abençoava a minha casa, quando o Todo-Poderoso permanecia junto a mim. E aí depois ele fala, enquanto eu caminhava com os meus filhos e eles estavam ao meu redor. Uau, uau! Que poderoso!
E aí ele fala de prosperidade no 6, né? Quando eu saía para o 6, ó. Quando eu lavava os pés com leite. Isso já começa, ele estava lembrando da prosperidade também, né? Sim. E da rocha me corriam ribeiros de azeite. O azeite era uma moeda preciosíssima de troca naquela época, né? Ou de venda, né? Não era isso mesmo? É, Isso. exatamente. O azeite, toda a Bíblia representa unção. Olha só. Unção é presença do Espírito Santo. Então, Jorrava da rocha. jorrava da rocha sobre a cabeça, sobre a minha cabeça. É unção. Azeite é unção. É o Espírito Santo sobre ele. Que poderoso. E ele nem sabia. Puro sobre a minha cabeça. Maravilhoso. Eu falo que eu acho que eu nunca tinha lido Jó dessa forma, né? Eu também não. Extraído Códigos Poderosos. Hoje eu compartilhei com a igreja, lá na igreja sobre o 4 e 5 do 27, que a gente ficou muito nele, e que fala assim, eu não vou dar ouvido para as vozes contrárias. E a gente vê mais uma vez aqui Jó falando do relacionamento dele com Deus e com saudade do que ele tinha, mas não só do que ele tinha, mas principalmente da amizade, da unção, Do relacionamento. do relacionamento, do caminhar com Deus. É poderoso demais. Eu posso mencionar o 23 aí também? Opa! O versículo, aliás, 13. Jó diz assim: pessoas que estavam na miséria me abençoavam, e as viúvas se alegravam com o meu auxílio. Muitas vezes nós pensamos que pessoas que estão passando por alguma dificuldade não pode abençoar alguém, mas aqui o versículo traz claramente uma clarificação de que Jó era abençoado por pessoas que estavam na miséria, que estavam em situação difícil. E ele pegava essa bênção e distribuía entre as viúvas, né? Auxiliava as viúvas, ou seja, ele repartia o que ele recebia, ainda que fosse pouco, né? Ainda que fosse pouco, porque quem está na miséria não tem muito para dar, né? A gente entende assim, né? Mas ele repartia entre as viúvas. Código poderoso aí. Leu 12, Julimar. 12. Eu leu 12. Você leu 13, mas leu 12. Pois eu ajudava os pobres que pediam ajuda e cuidava dos órfãos que não tinha quem os protegesse. Aí pessoas que estavam na miséria me abençoavam e as viúvas alegravam com o meu auxílio. Exatamente. Ele ajudava os pobres, né? Que pediam ajuda. Cuidava dos órfãos. E das viúvas. E das viúvas. A verdadeira religião. Nossa, cara, é verdade. Era praticada por Jó. Meu Deus. E a gente falando isso no off ontem, né? Nos bastidores aqui, pessoal, tá? Nós estávamos falando... Fogo puro nos bastidores. Nos bastidores, que em breve a gente vai... Ó, sabe o que eu estava pensando hoje, pessoal? Desculpa sair um pouquinho daqui. De levar esse bastidor lá para o bendito Clubhouse. Gente, maravilhoso. Sabe? Depois a gente terminar aqui e falar assim, bora continuar no Clubhouse? Bora. Migra para lá. Ô, Alex, vai ter que arrumar um iPhone aí, brother. Eu já estou providenciando já. Beleza. Então, mas é isso aí, ó. Voltando para o texto aqui, é bem-vinda a Beatriz, que chegou agora. E a gente estava falando do 12, de cuidar dos... a gente estava falando isso no bastidor, né? Eu estou sentindo, sabe, meu Deus do céu, como eu estou sentindo no meu coração isso aí, sabe? E faz tempo que Deus vem tocando comigo, eu trabalhando com isso há mais de 14 anos, sabe? Trabalhando com crianças, trabalhando com famílias. E aí cai naquilo que a gente sempre estava falando, né? Às vezes as coisas estão do nosso lado e a gente não enxerga. Eu venho trabalhando no off tanto tempo com isso, só que eu não parei para me posicionar nas redes sociais ainda sobre esse assunto. Tem uma pergunta aí da Naí. Qual que é?
Em No algum bate-papo. momento Deus deixou de estar com Jó? Ou por causa do sofrimento ele se sentia abandonado? Eu tenho uma teoria aí, mas os entendidos, por favor, que Não, a resposta é não. A resposta é não. Em nenhum momento Deus deixou de estar com Jó, e Jó não se sentia abandonado também não. É tanto que ele vai finalizar a situação dele dizendo, olha, agora eu sei em quem eu tenho crido, não apenas de ouvir falar, mas de contigo andar, né? Dá spoiler. mas aí dá aquele gostinho, sabe? Aquela pitada, fica aqui, pessoal. Fica aí que vai ter mais. Vai ter Vamos mais. chegar. A gente vai chegar ainda no lado bom, depois do deserto, né? Que eu já passou por tudo isso aqui, nessa loucura toda que ele passou. Ele vai chegar a parte boa ainda, né? Mas eu vejo um silêncio de Deus, sim, assim, por permissão, não abandonar. Deus nunca abandonou. Mas é como se fosse um pai deixando o filho amadurecer um pouco. Então, eu acho que a dificuldade quando você põe uma criança aprender a andar de bicicleta e você fica ali olhando, mas é a criança que vai ter que aprender a andar. Fica cuidando. Então, o pai nunca deixou de estar presente, mas quem vai ter que aprender a andar com a bicicleta é a criança. O pai só pode ensinar. Então, eu acho que Deus, nesse momento, ele falou, o inimigo tentou, né? Falou, vou tocar, só toca o corpo, a alma não pode. Aí, nos passados, a gente viu que o inimigo tentou usar bocas para tocar na alma de Jó, porque Sacana o inimigo, né? Malditas, os amigos de Jó, hoje é 29. E as bocas malditas foram usadas para atingir a alma de Jó, desestabilizar ele no seu emocional, desestabilizar ele para que ele usasse a sua boca para pecar contra Deus. Por isso que no 27, 4 e 5, ele fala que ele fez uma aliança com a sua boca e decidiu não dar razão para a voz do inimigo, para a voz dos amigos sendo usados pelo inimigo. Mas é tão interessante que eu vejo que, nesse tempo, Deus deixou. Quando o pai deixa a criança andar de bicicleta, vamos dizer assim, eu estou citando um exemplo bem básico para dizer que nem tudo o pai pode interferir na vida do filho. O filho tem que amadurecer por si. Deus poderia interferir? Poderia, mas Jó nunca teria amadurecido. Então, se Deus tivesse interferido, se Deus tivesse tirado Jó dessa situação, seria como uma borboleta que tem as asas, quando tem o casulo forçado, que ela nunca tem forças para voar. Então, se você tentar romper o casulo para ajudar a borboleta nunca vai voar. Então, eu vejo Deus permitindo Jó passar para sair amadurecido. Jó entrou um e saiu o outro. Ele entrou uma lagarta e saiu uma borboleta voando. Eu gosto muito da borboleta porque, para mim, é um código poderoso, mas eu vejo muito isso. O Floyd quer falar aí, eu falo assim, mas Isso. eu tenho a teoria também, que ele nunca abandonou, mas ele ficou em silêncio um tempo. Exato. Fala aí, Floyd. Manda bronca, brother. Legal, Ângela, esse insight. Não, o que eu queria era falar a respeito do Julimar, né? O Julimar falou da parte que Jó fala, né? Que eu não tenho ouvido, mas ele presenciou, né? Ele sentiu a presença de Deus a todo momento. Me fez lembrar aquela parte da samaritana também, né? Que ela foi testemunhar de Jesus no poço, né? E, enfim, ela testemunhou dele para o povo. E depois de um certo tempo, eles viram, né? Foram lá e tal. E realmente o povo chegou para ele, falou assim, para ela, e falou assim: já não é pelo falar, né? Pelo ouvir, mas sim a gente presenciou, a gente teve a presença. Então, é uma forma de sentir mesmo, né? A presença de Deus e tudo. E como se eles tivessem recitado Jó naquela passagem. Muito interessante. Nossa, olha, isso aí é poderoso demais.
E só pegando o gancho que a Angela tinha falado anteriormente, Floyd, sem querer cortar essa brisa que você acabou de lançar aqui, a gente exatamente aquele negócio do pai estar cuidando do filho. Eu acho muito poderoso isso, porque é o seguinte, eu percebo a diferença de quando eu vou com minhas crianças para um parquinho. Aqui tem uns parquinhos muito maravilhosos, grandes, com uns escorregadores gigantescos, sabe? Onde a criançada com segurança pode escalar por dentro, enfim, né? Acho que o Floyd deve conhecer também na Bélgica esse tipo de parquinho. É muito comum aqui na Europa. E tinha um parquinho lá. Tem sim. Então, e tinha um parquinho lá que aqui perto de casa que chama Piratenspielplatz. Aí é o parquinho dos piratas. E aí tinha um barco, assim, um barco de pirata, sabe? E tem a torre do pirata lá em cima, né? Onde as crianças podem subir. E meu filhinho Noah, ele era, nossa, não tinha nem 2 anos de idade ainda, era muito pequenininho, tava começando a saber, tava andando, certo? Mas ele já conseguia escalar. E eu falei para minha filha, falei, filha, acompanha o Noah até lá em cima que ele tá querendo subir, né? E eu tava com certo, não vou dizer que eu tava tranquilão, mas eu tava com certo, não é medo, mas eu tava com certo receio. Claro que eu não queria que ele se machucasse. Então eu peguei ele, nos primeiros degraus assim eu consegui colocar ele em segurança. E eu falei para minha filha, para mim, ó, vai atrás dele e sobe atrás dele para ele subir, né? E eu fiquei estimulando ele de baixo e também dando força para minha filha. Então eu tava neles assim, sabe? Eu tava ali embaixo, eu tava assim mostrando que eu tava tranquilo, né? Mas por dentro eu tava assim, né, com certo, ok, você vai conseguir, né? Mas com certo, com aquele resquício de medo, sabe? Aquela coisa, uma certa insegurança, não era nem medo. Mas aí eu falei, vamos, filho, porque as palavras têm poder, né? Falou, vai lá, você consegue, Mia, nossa, você é uma ótima irmãzinha, você é uma ótima irmã, nossa, como você está compreendendo seu irmão. E ele se sentindo encorajado. Chegou uma hora que ele chegou em cima dele, ele meio que travou, porque ele olhou para baixo e viu o escorregador, ele dá uma volta assim, ó, até descer. Então ele meio que travou. Eu falei, filho, você consegue, vai lá. Aí ele falou, não, aí ficou um pouco de medo, né? E eu falei, fica tranquila, você vai conseguir, papai tá te esperando aqui embaixo. Se você descer, papai vai te pegar aqui embaixo. Desce com a minha que a minha te ajuda. Então ficou nesse, assim, acho que ficou uns 2, 3 minutos nessa assim, sabe? Eu vejo em algumas situações, alguns pais ficando desesperados. Meu Deus, tem que ser meu filho. E o filho começa a chorar lá em cima. Transpassa, né? Passa o... Quanto mais o pai se desespera lá embaixo, mais o filho chora, né? E eu acredito que Deus, eu acho que ele se entristece quando os filhos sofrem, mas ele sabe porque o filho está passando por aquilo, né? Eu acredito que essa seja a dinâmica, sabe? Eu acredito que Deus, ele permite algumas coisas. Eu acredito que eu acho que Deus estava vendo o sofrimento de Jó e provavelmente, não sei se ele estava triste com isso, mas ele sabia do propósito de Jó. Mas eu acho que para o pai é muito ruim ver o filho sofrer. Para mim é muito ruim. Minha filha caiu esses dias aqui em casa, pranchou de costas no chão, a gente brincando, ela pranchou de costas no chão, bateu a cabeça, perdeu o ar, ficou assim com o olho arregalado assim, sabe? E teve um pequeno trauma assim, mas foi uma coisa bem leve. Ela vomitou, coisa do tipo, fomos para o hospital, a gente dormiu lá, né? E para mim, assim, eu fiquei tranquilo, porque eu sei que Deus está cuidando dela, mas mesmo assim me bate uma tristeza, sabe? Me bateu uma tristeza. Por um lado, tem uma tranquilidade, porque eu sei, Deus está cuidando, Deus está ali, Deus está permitindo que ela dê o próximo passo, tanto é que a Mia, depois dessa experiência, ela está muito mais para frente, está muito mais elétrica, tá muito mais forte, sabe? Tô achando ela. Confiante. E o nosso relacionamento ficou muito mais forte, porque eu dormi com ela, assim, no hospital.
Cara, então isso desencadeou uma série de coisas, tanto nela quanto no nosso relacionamento um com o outro, sabe? Então é muito importante para que a gente, os pais que têm, pessoas que têm filhos assim, sabe, que você passe segurança para os filhos, né? Que você faça, eu tô contigo. E naquele momento, porque foi a pergunta da né? Ela perguntou se Jó, se Jó tinha deixado, se Deus tinha deixado Jó sozinho e se Jó tinha o quê? Se sentia abandonado. Ou se ele se sentiu abandonado. Exatamente. Isso me levou a pensar nisso agora, com base naquilo que você disse antes, né, Angela? Que eu não lembro muito bem qual foi porque eu comecei a falar isso aqui, mas isso me levou a pensar nisso, sabe? Nessa experiência Falei pessoal. da bicicleta, que tem coisas que o pai não vai poder fazer pelo filho, ele vai ficar olhando, mas é o filho que vai ter que fazer, porque ele vai sair muito mais amadurecido da situação. Acho que é por isso. Ele vai ter que ralar o joelho, né? Muito mais amadurecidos, porque eu até ouvi sobre isso esses dias aqui, que às vezes a gente olha, tem uma grande luta acontecendo, falou, calma, não reclame, não murmure, só agradeça, porque Deus está preparando algo muito maior e está te preparando para viver aquilo que Ele tem para você. Porque muitas vezes a gente não está preparado. A gente está com uma borboleta ainda no casulo, mas o Senhor quer que a gente voe. Então, enquanto a gente está assim, quieto, ou Deus está quieto, mas Ele está querendo que a gente seja amadurecido, para que a gente viva o que Ele já tem para nós. Não é que é Ele que precisa ser preparado, nós precisamos ser preparados. Assim como o Jó. O Jó estava passando eu creio que ele estava passando pelo preparo dele. É muito forte isso, porque quando a gente sabe que quem é o nosso pai, por que ela se sentiu segura? Porque o pai estava do lado dela. Então, a gente é muito visual, então a gente acha que só está junto quando está ali do nosso lado. Mas o Senhor é muito real, Ele está com a gente, Ele não está fora, Ele está dentro. Então, a gente precisa começar a desfrutar dessa presença, porque quando a gente desfruta dessa presença, a gente tem a segurança. Jó passou por um momento ali bem tenso. Tem horas, é o que a gente falou, na hora da dor, a gente fica fragilizado. Eu falei, quem já foi para um hospital, quem já passou perda de alguém, quem passou por momentos difíceis, entende o coração dele naquele momento, de fragilidade, assim, mas não a fé abalada. Eu vejo Deus sentindo saudade de Deus, sentindo saudade, sim, de viver. Às vezes eu falo, eu perdi meu pai com 23 anos, às vezes eu falo, gente, tenho saudade, mas não murmurando, mas assim, eu tenho saudade de viver, vamos dizer assim, com a família toda reunida, tudo. Então, assim, são muitos anos. Mas eu vejo Jó expressando a dor do coração. Eu acho lindo na Bíblia isso, que a Bíblia não esconde a fragilidade do homem. Deus não esconde o pecado, assim, a Bíblia não esconde o pecado de ninguém, não esconde fragilidade de ninguém, não esconde as lutas do coração de ninguém, mas isso só mostra que a gente é vaso nas mãos do oleiro. A gente só é vaso, e o vaso só vale por aquilo que ele carrega dentro. Isso é muito forte, o valor do vaso é pelo que ele carrega dentro, não pelo vaso em si. Os vasos eram muito parecidos na época, mas era cada vaso para um conteúdo. Eles tinham cada vaso carregava um conteúdo. Toda vez que fala que nós somos vasos de barro, para que a glória que está em nós reflita o Salvador. Se eu não me engano, é 1 Coríntios 9 ou Romanos 9. Romanos 9 fala sobre isso. Então, é muito lindo a gente ver Jó expressando a fragilidade que ele estava vivendo. Mas ele nunca vacilou na fé. Assim, a gente já viu outros versículos que a saudade dele é de Deus. Não sei se vocês concordam aí. O Alex está com a mão levantada, eu acho que ele tem... Eu tô vendo aqui, o que você falou, Ado, e o que a Ângela falou, tem tudo a ver. E quando você falou de você não transparecer essa sua, vamos dizer, esse seu certo cuidado,
é muito válido, porque, por exemplo, a ausência, vamos dizer, de Deus para com Jó, aparentemente, Deus, na realidade, estava forjando Jó. Eu gosto dessa palavra de forjar. Eu gosto Forjar, demais dessa palavra de forjar. Então, estava forjando ele. Então, por exemplo, no seu caso, vou dar o seu exemplo que você contou Olha aí, aí. Xelinha, forjando, hein? Achei ficou muito claro aqui para mim. Quando você estava, mas você não deixou transparecer para ele. Demorou um pouquinho, mas pegou confiança e foi. Então, ali houve. Agora, por exemplo, dependendo do pai, né? Se ele transparecesse para a criança trava. Aí pronto. Aí o crescimento nem cresceu o pai e nem na verdade a atitude do pai é de não ter conseguido crescer e aí isso passou para a criança e não cresceu ninguém. Boa, Então Alex. ficou bem claro isso aí depois que você contou com o que a Ângela falou de Jó. Era só isso que eu queria falar. É muito poderoso isso que você acabou de frisar. Você acabou de dar um zoom praticamente numa coisa muito poderosa, porque isso aí, ó, a gente tem, ó, nesse livro de Jó, a gente será tanta coisa maravilhosa, inclusive que as palavras têm poder. Quantas vezes a gente não falou isso? As palavras têm poder. E quantas vezes eu vi nesses parquinhos aqui pais falando: "Você vai cair daí, menino, desce daí", instalando esses drive na cabeça do garoto, colocando medo no garoto, o garoto querendo subir, querendo fazer as coisas, ao invés de chegar até ele, ficar observando de perto ali, entendeu? Se acontecer alguma coisa, pum, peguei, né? E o que Verdade. aconteceu? E assim, os pais se falam isso minutos depois que acontece, o garoto cai, se machuca e tá chorando, sabe? É incrível, E aí é depois ele fala: batata. eu não falei. Eu não falei pra Ainda você. põe outro. Põe mais peso ainda em Verdade. cima. Pois é. A minha filha, por exemplo, quando ela caiu, eu nunca mais eu quero brincar com isso, eu nunca mais eu quero fazer isso, eu não sei o que, papá. E eu falei: filhinha, tá bom. Eu deixei ela passar, porque é aquela uma coisa, quando ela tá nessa fase, eu percebi uma coisa, ela fecha. Quando ela tá nessa fase do desespero, chorando, sei lá o que, ela fecha. Então, a primeira coisa a ser feita nesse momento, para mim, é pegar ela e colocar no colo. E deixar ela murmurar, deixar ela falar, deixar ela passar por esse sofrimento, esse luto dela, praticamente, tá? Deixar ela à vontade. Pegar ela no braço, dar carinho e falar: filha, tá tudo bem. Pode chorar, pode ficar triste, sabe? Tirar esse peso dela. Porque ela tá com... Porque quando ela começa a fazer isso, ela começa a ficar com sentimento de culpa também por ter caído, né? É incrível isso. Você vê, cara, a dinâmica é tão poderosa que você vê no livro de Jó, Jó pensando nisso também. Será que eu fiz alguma coisa? Tem um certo momento lá, né? Será que, né? Ele mesmo duvidando, às vezes, mesmo ele sabendo que ele é um cara fiel, né? Ele não cometeu nenhuma coisa, ele estava doente, mas mesmo assim ela achou que ele tinha culpa no cartório, vamos dizer assim, né? Mesmo ele sabendo disso. Foi algumas... Isso veio na mente dele, provavelmente, ali, a gente lendo, ficou claro isso para mim. Isso ela falou para mim. Então, ao invés de chegar para ele e falar, colocar mais culpa ainda, eu não falei para você, eu não, que nem você falou agora de falar, né, Alex? Eu falei para você que você ia cair, ou foi a Ângela? Eu falei, eu Ângela. disse, exatamente. E está pior ainda, o que vai acontecer? O garoto não vai, ou a garota não vai querer mais subir naquele lugar, naquele playground, não vai querer subir, escalar mais. E o que aconteceu? Eu fui trabalhando, eu falei, eu vou te acompanhar, filha. Isso aconteceu comigo, a gente estava brincando. Quando minha esposa falou para mim, quem que vai ficar no hospital com ela, porque só podia ficar um dos dois, né? Por causa do Covid, enfim. Eu falei, eu vou ficar. Por quê? Porque eu queria fechar esse ciclo junto com ela. Aconteceu isso comigo, certo? Esse negócio, ela caiu no chão, foi comigo. Então eu queria acompanhar ela nesse processo. Claro que a mãe, nesse meio tempo, pegou ela no braço, a gente cuidou dela junto, mas na hora do hospital, eu falei, eu vou dormir com ela aqui no hospital. E nesse meio tempo, a gente teve um tempo muito gostoso junto com o outro. Sabe? Onde ela chorou do meu lado, ela falou, eu quero ir para casa. E depois ela amou ficar lá no hospital. Eu falei, isso aqui é uma aventura que a gente está vivendo. Sabe? Ela falou, mas cheio dos cabos. E eu percebi uma coisa, eu tive tão grande, um contato tão gostoso com ela, que eu vi o quão eu vi o coração dela, o que tem na mente dela. E eu percebi
que ela passou de fase naquele momento, sabe? Ela passou por um momento, né? Verdade. E a primeira coisa que ela fez quando ela chegou em casa foi querer brincar daquele jeito que a gente estava brincando antes do acidente. Olha que da hora. E mais doido ainda, entendeu? Ela queria ficar mais forte. Aí eu falei para minha esposa, porque a minha esposa começou a falar, nossa, mas que... Nossa, ela tá muito elétrica, o que tá acontecendo? Ela falou, ó, ela passou de fase. Ela tá na próxima fase agora. Ela sentiu uma dor que ela não tinha experimentado antes, tá? Ela agora sabe como que é essa dor e como a gente cuidou bem dela nesse meio tempo e como ela foi muito bem assistida no hospital e viu que o que a gente falou para ela é verdade, estava tudo certinho, os médicos confirmaram isso, que são autoridades, os médicos, né? Ela não queria ir para o hospital. Ela viu que ela pode muito mais, ela consegue muito mais do que aquilo. Essa é a minha interpretação, esse é meu insight poderoso. Eu ia até fazer um vídeo, eu vou fazer um vídeo, vou postar hoje no Instagram, porque essa foi a reflexão que me veio, eu dormindo assim, acordei e já me veio isso na cabeça. Então, isso que está acontecendo com o Jó já vai passar de uma fase, eu acredito que ele vai passar a fase, né? Então é isso que eu vejo assim, sabe? Seja na minha... Por isso que eu coloquei aquele meus stories, né? Eu coloquei meus stories. Eu aprendo muito, eu aprendo demais com meus filhos. Eu não lembro muito bem que eu postei lá. Mas eu aprendo muito com meus filhos, né? E é por causa disso. Porque realmente eu aprendo demais com eles. Eles têm muito mais a ensinar do que a gente imagina. A gente não para escutar nossos filhos às vezes. Eles têm tanta coisa para dizer, sabe? Que eu fico assim, falando, meu Deus, o que você está dizendo aí, garotinho? Né? É muito poderoso. Eu tô dando risada. Eu alonguei, Lago, desculpa, tá? Não, imagina, eu tô dando risada porque eu tenho um de 7, né? Então, às vezes eu tô aqui mesmo, ou eu tô no celular, ele tá do lado, ele chama minha atenção até eu parar e olhar para ele, aí eu, sabendo disso, aí eu paro o que eu tô fazendo, aí eu olho e fico observando. E ele começa, fala, explica, tal. Aí depois, quando ele para, que eu vejo que ele já teve atenção, eu dei atenção para ele, aí ele continua lá, aí eu falo, puxa, o que esse menino estava falando? eu entendo isso que você está falando. Hoje ele me procurou um pai, através do Clubhouse, um cara que ele tá procurando, ele tá desesperado procurando uma outra função para ele. Ele tem um trabalho bom no Brasil, ele não tem um cargo alto, ele lidar com máquinas e coisas que são milhões, né, a responsabilidade dele. Mas ele sofreu um acidente, enfim, está procurando, está querendo se orientar, tá procurando o propósito de vida dele. Sabe aquela fase que a gente passa do propósito, que a gente cai para dentro de um treinamento? Eu acho que ele está fazendo um treinamento do Pablo. Inclusive, o Pablo é um cara que eu falei aqui nesse tempo atrás, sobre que eu teve um tempo que eu parei de seguir ele, coisa do tipo. Eu vou falar para você. Esse Clubhouse deu um acesso ao Pablo que eu não conhecia, o coração dele. Ele tá revelando coisa lá que eu falei, meu Deus, cara. Isso é que tá no teu coração, realmente. E fico de cara. Não é aquele cara do piorando e sei lá o que, papá. Você vê um outro cara ali dentro. E eu falo, caraca. Uma coisa é ver ele fazendo aquele negócio dele na frente lá, e outra coisa ele contando, entregando tudo. Todo o ouro ali, sabe? Eu fico de cara. E eu falei, cara, eu vou voltar a te seguir aqui. Eu comecei a voltar a seguir ele no Instagram para observar. E ele passou por uma mudança. Cara, você precisa ver a mudança. É muito louco. Esse é outro papo. Mas voltando ao assunto, então esse cara aí, ele tava procurando. E porque eu coloquei lá no meu perfil, eu mudei meu perfil, né? Eu falei, eu vou me posicionar, eu tenho que mudar meu perfil. Eu coloquei lá, né? Que eu extraio realmente de você e do teu filho o melhor que há dentro de vocês. E esse é meu trabalho, é isso que eu faço, né? Eu tenho esse dom de extrair das pessoas o potencial delas, né? O que há de melhor nelas. E aí ele me procurou, a gente conversando. Isso me deixou... Eu nem sei por que estava falando isso agora. Agora perdi toda... Tinha a ver com o que o Alex estava falando agora há pouco, sobre o teu filho, né, Alex? De fase. Ouvir a criança. Exatamente.
ouvir a criança e passar de fase, é isso? Exatamente. É. Sim, mas não era isso que eu ia falar. E aí o rapaz procurou você. Mas agora eu perdi a ligação porque eu ia falar agora do rapaz. Mas tá. depois volta, desculpa. Aí, pessoal, Não. tá bom? Pessoal aqui do YouTube, desliga não. Escuta nós aí. Não, isso é o ao vivo. Essa é a delícia do ao vivo. A gente faz aqui. Eu peguei outra chave aqui importante. O pessoal não vai falando, eu vou falando, gente. Vocês têm que ficar. Levanta a mãozinha, pessoal. Levanta a mãozinha, tá? Vocês aí para. Levanta a mãozinha. Se vocês quiserem falar. O Julimar ia falar. Fala aí, Julimar. O Everton chegou, a gente nem falou oi para ele. Boa noite, né, Everton? Eu falei oi aqui no chat. Eu falei oi, pessoal, no chat ali. Não, eu só ia falar que falando em YouTube, você que está assistindo pelo YouTube aí, não esquece de curtir esse vídeo e se inscrever no canal aí da gente. Bem lembrado, irmãozão. Compartilhar também. Bem lembrado. É bem interessante isso, porque olha, eu falo do Clubhouse para o pessoal. Hoje eu falei lá na igreja, conversando com os líderes da igreja, tudo falando de vocês. E ao mesmo tempo eu falei da igreja para vocês. E assim, eu falo que troca gostosa que a gente acaba fazendo, um alimentando o outro de uma certa forma. A pastora até falou, nossa, que gostoso, eu gosto dessas loucuras. Uma hora eu apareço nesse 007. Isso é muito legal, porque a gente aqui fala com muita simplicidade, com muita tranquilidade de coisas profundas. É que a gente está falando em natural, perdeu o fio da meada, mas a gente está falando no natural. Isso mostra que isso não é ensaiado, que não tem nada, é aqui, né? Aqui não tem churumela. Mostrando o coração, cada um mostrando o seu coração aqui. E isso é lindo, eu acho uma delícia. Sim, mostra uma pureza, mostra... Desculpa, Julimar. Sem lambisgoice. Nenhuma. Aqui não tem... Ó, pessoal, aqui não tem lambisgoice, tá? Lambisgoento aqui, ó, é transformado, tá? Ele vai chegar aqui, daquele jeito lambisgoento dele, e vai ser transformado. Pode ter certeza. Aqui não tem mimimi, aqui não tem... Às vezes a gente discorda do opinião, a gente chega no meio termo... E isso é delicioso, porque o que nos une é maior do que o que nos separa. Amém demais. Boa. É muito importante, porque assim, a gente não é obrigado a pensar igual, a gente não é obrigado a ser igual. E isso é maravilhoso, porque a gente, como a gente falou ontem, o ferro com o ferro se afia, assim como o amigo afia o seu irmão, alguma coisa assim que nós falamos ontem. E é poderoso, porque aqui a gente se afia e é gostoso pensar diferente, mas ter um foco em comum. Acho que alguém falou antes, falando da dor, né, que ele tinha um propósito. Não sei se foi o Julimar que falou. Hebreus 12 fala que Jesus suportou tudo pela alegria que lhe estava proposta. Então, Jesus sabia o fim. Está em Hebreus 12, 2. Então, por que a gente passa? Né? Às vezes, por uma hora de dor, a gente passa por uma situação... Porque a gente sabe quem está cuidando e a gente sabe que a vida é um sopro. Assim, passa. Quando você, de repente, você está com 18, de repente chegou 50. E você fala assim, uf. E aí o pessoal brinca e fala, nossa, 50. Eu falo, gente, eu sou tão jovenzinha porque eu sou eterna. Eu só vivi uma pontinha da minha vida. Ai, Jesus amado. Eu só vivi uma pontinha do que eu vou viver com meu pai. Então, eu falo... Pessoal, pega esse código aí que é poderoso demais. Ângela, por favor, continua. Mas eu tenho que frisar isso aqui, tem que dar um zoom nisso que você está falando, porque isso é poderoso demais. Isso aqui é só carcaça, tá? A vida é eterna. Desculpa, Ângela, fala você. Não, mas é isso aí, tem que pegar o código na hora, porque às vezes a gente fala tão naturalmente que tem que pegar o código. E eu, assim, se ninguém for compartilhar, eu vou compartilhar o que eu peguei aqui de Jó. Qual era o problema do coração dele, que Deus está expondo aqui? Porque a gente vê um Jó tão íntegro, que ele se baseava na integridade dele. Até do 12 mesmo, ele fala aqui, pois eu socorria e ajudava todo mundo, eu clamava, eu ajudava o que estava à beira do caminho, ele vivia a verdadeira religião, mas ele se apoiava nela.
Aí ele fala, eu me vestia de dignidade, minha roupa era a retidão e a justiça, era o meu manto. E eu enxergava pelos cegos, era os pés do que tinha dificuldade de andar. Eu era o pai dos pobres e advogava com dedicação, quebrava os caninos dos ímpios. Então, olha a dobradiça aqui. Então eu imaginava, eu morrerei no aconchego da minha casa. E meus dias serão numerosos como os grãos de areia. As minhas raízes chegarão até as águas e o revigorante orvalho passará a noite. Minha honra se renovará em mim a cada dia e o meu arco se fortalecerá na minha mão. Pegou o código? Opa, Jó já estava profetizando o seu futuro Peguei aí, o gente. código. Não, Nossa, ele estava peguei. profetizando o seu futuro, mas ele estava ainda, Deus estava revelando ainda que ele ainda estava baseado na sua própria justiça. Sim. Ó, Ele estava a comparando Sheilinha- o seu momento passado com o seu momento presente também, né? Fazendo uma comparação do que ele era antes com o que ele está Poderoso. agora também. Sim, mas assim, tem um código aqui poderoso, é que eu não estou acho que conseguindo transmitir o código poderoso que eu peguei aqui. Olha, Toda vez que a gente apoiar na justiça própria, Deus vai permitir a gente enxergar que quem faz é Ele. foi isso, exatamente. Aí entra a Essa que eu ia cruz. falar agora há pouco, Ângela. Foi isso que eu peguei. O que o Julimar fala faz muito sentido, mas o que eu peguei foi isso que você falou. Que às vezes a gente planeja uma coisa, mas Deus, o propósito de Deus para nossa vida é outra, né? Ele provavelmente é que assim, o que me veio na cabeça foi o seguinte: Jó já tinha meio que se acomodado a estar cumprindo isso até o final. Ele achou que era aquilo o dele, era o teto dele. Ele achou que era aquilo que tinha tudo para oferecer, né? Mas o propósito de Deus era muito maior para ele, né? Era E Deus vai lapidando e expondo no nosso coração. Eu volto lá no cadinho. Eu volto lá no escadinho. o cadinho do ouro. Gente, o ouro só é purificado a mais de 800 graus. Então, o Jó já sabia que ele era ouro. Jó já sabia que era ouro, sabia que ele refletia, mas ainda tinha uma sujeirinha lá que Deus estava tirando. É a justiça própria. Gente, a gente nunca pode se apoiar no que a gente acha da gente mesmo. Porque a Bíblia fala que a nossa justiça é trapo de imundícia. Trapo de imundícia era a menstruação da mulher, elas usavam paninhos. E elas eram afastadas do convívio. Então, quando a Bíblia fala trapo de imundícia, é esse paninho da menstruação que é comparado à nossa justiça própria. Então, a nossa justiça própria, o que eu faço me deixa melhor para Deus, trapo de imundícia, joga fora. Fica com a justiça de Deus. Eu falo, gente, Olha o código, olha o poder. Eu estou surpresa com esse código aqui, que eu falo, Jesus. É por isso, Ângela, que eu falei, quando você tenta merecer, você desmerece o que Cristo fez na cruz. Sim. Puf. Pega aí, ó, explode mente, né? Fazendo referência aí à mentoria do Julimar. Explode mente. Simples assim, explode a mente mesmo, porque isso aqui, por exemplo, eu já li Jó, mas assim, a gente está retirando códigos de Jó que eu nunca vi. Gente, Nem eu. Vai vendo. A Sheila tá aqui ó, quem quiser ler aqui os comentários aqui, ó, tá poderosíssimo demais, viu? Meu, Aqui, ó. eu acabo de ressignificar toda a dor que eu estava sentindo da morte da minha mãe. Glória Porque a Deus. eu estava me sentindo esse paninho aí que você falou, com não era nem uma culpa, mas sim um arrependimento muito grande. E aí, o que eu entendo dessa palavra? Que o que eu tenho que fazer com essa dor é ressignificar ela de maneira que eu tenho um propósito, eu tenho que viver esse propósito, e a morte dela
porque a minha mãe era esse Jó que cuidava das pessoas, enfim, tudo isso, mas eu preciso continuar esse legado. E se eu continuar na dor, no choro e no arrependimento, eu vou adoecer, eu vou estar focando no passado, vou adoecer, não vou dar conta de continuar, de dar vida ao meu propósito, nem de continuar o legado dela, porque é impressionante como as atitudes da minha mãe, a vida que ela levou e as coisas que aconteceram comigo está assim, totalmente ligado, né? Mas assim, Deus se eu penso na minha mãe com esse arrependimento, é como se Deus tivesse matado ela, e quando na verdade, meu Deus, Deus recolheu, Deus recolheu a minha mãe. Então, tipo assim, hoje eu acabei de falar com um irmão aqui que eu fui buscar colo do meu pai, falando em cola aí, e meu pai não estava, ele tinha saído. E aí eu fiquei assim, me sentindo, né? E de repente, do nada, aparece um irmão na rua e começa a falar para mim que tinha ido na igreja e que a palavra foi toda para minha mãe, toda falada da minha mãe, que ela estava num lugar muito melhor e que se a gente soubesse o lugar que ela estava, a gente ia querer ir até lá. Cara, isso é muito poderoso, Sheila. Eu fico muito, muito, extremamente feliz com esse teu depoimento agora. Posso complementar uma coisa? Para Fala, você irmão. que está assistindo a gente pelo YouTube e não conhece a Sheila, que a gente está em convivência aí nos grupos, né? Para você que está assistindo pelo YouTube, ela perdeu a mãe dela faz 2 dias. Né? Hoje é o 3º dia que ela está sem a mãe dela fisicamente, mas a mãe dela está no coração dela e vai estar eternamente. E ela está ressignificando coisas aqui com códigos que nós estamos pegando da Bíblia. Ou seja, não precisa você subir uma escada, não precisa você acender 1000 velas, não precisa você fazer 1000 promessas ou isso, aquilo, outro, para você ressignificar uma situação na sua vida. Basta você entender o propósito de Deus para a sua vida, que é muito maior do que muitas coisas que aconteceram ou que vão acontecer ainda contigo. Poderosíssimo, Exatamente. Julimar. Poderosíssimo. Caramba. Exatamente. Sheila, pegando o gancho aqui, quando você ressignificou, você subiu de fase. Passou de fase. Boa! Sheilinha, é isso que a gente estava falando no off, você lembra? Aqui da nossa conversa? Porque não faria sentido. Como é que eu que quero ajudar pessoas vou ficar presa à dor? Não faz sentido. E ontem a Ângela e a Simone falou isso muito claramente com a palavra, né? De que não existe isso, né? Não, que eu não tenho que ficar presa a isso, porque Deus já limpou tudo isso, né? Assim, dizendo assim a grosso modo. Já foi tudo, né? Já está tudo certo, já está tudo limpo. Minha mãe já está no melhor lugar, né? Já está, né? Salva, limpa, enfim. Então, o que eu tenho que fazer aqui é pegar tudo o que ela me ensinou, juntar com tudo que eu venho aprendendo e passando com as minhas experiências e aplicar nas pessoas que ainda têm essa ilusão de que essa dor, esse drive mental instalado errado na sua mente, como diz o Felipe, que é tudo uma grande mentira mesmo, né? É uma ilusão. Eu falei pro cara, desculpa, não quero cortar o barato, mas isso aí é exatamente isso. Nossa, esse estado de consciência, quando você chega nele, cara, e faz o bom, e limpa teu coração, lava tua alma, eu acho que não tem nada que pague Eu isso. escrevi o insight que me veio agora. Quando passamos de fase, estamos nos braços do Pai. Olha Boa. só. Olha Aí só. me veio aquela música da Lagoinha, né? Nos braços do Pai. A atitude que o Ado teve com a filha. Pegou a filha no colo. Exatamente. Não, vamos mais ou menos assim. Primeiro,
vou te acalentar. Vamos cuidar Sinta da o que você alma. tenha de sentir, grita o que você tiver de gritar, eu estou aqui, mas eu estou aqui com você. Eu estou te abraçando, você não está sozinha. Depois a gente vê o resto, sabe? Depois. Primeiro você, o seu coração. Ai, gente, pelo amor de Deus. Você sabe o que é mais gostoso, Sheila? O tom da tua voz é outro hoje. É isso que é. Nossa, cara, é poderoso demais. Pessoal, vocês não estão entendendo o que é esse encontro nosso aqui. Você que está assistindo aqui pelo YouTube, daqui a pouquinho, eu vou subir esse vídeo aqui, você vai assistir pelo YouTube. Você não está entendendo o que está acontecendo. Esse processo que a Sheila está passando, ela está passando por várias semanas, sabe? Acompanhando a mãe dela, vendo a mãe dela fraquinha, debilitada, até a mãe dela praticamente né, ir morar, a alma dela praticamente ir morar com o Senhor e o corpo dela poder descansar, né? Enfim. E isso que está acontecendo agora, aqui, ao vivo, nesse momento, é uma coisa única. É uma pessoa abrindo, praticamente desbloqueando ao vivo, assim, abrindo a mente dela e tendo entendimento, caindo no estado de consciência, assim, ó, com a palavra de Deus. A gente lendo aqui, ó, é bíblico isso, é palavra de Deus, é Jó, meu Deus do céu. Meu, é demais. E eu tenho falado como essa história de Jó, nossa, como eu identifico com o Jó, como me identifico com o Jó, como me identifico com o Jó. E aí, tipo assim, de uns dias para cá, nossa, até a história da minha mãe parece com a de Jó, parece que a de... Não, eu vou te contar, sem palavras, não tem mais o que dizer. Mas é muito poderoso. Enfim, agora você tem muito a dizer, Sheila. Você passou de fase. Agora você tem o testemunho, Sheila, é verdade. Testemunho cura. E a, O- e a Valéria não tinha profetizado, ela falou mesmo, nossa. Ai, não dá não aguento. Uma coisa que eu queria... Ainda bem que eu estou deitado. Não era tombo. Uma coisa que eu queria frisar é o seguinte, ontem, isso tudo aconteceu nos bastidores ontem os bastidores aqui é poderoso. Então, o que acontece? Ontem, por incrível que pareça, depois daquela situação, hoje eu estava esperando a Sheila falar, porque a Sheila é o segundo caso que eu... Primeiro foi com a Ângela Vieira, ela no dia seguinte, ela foi lá e pá! E agora foi com a Sheila. Esse é o segundo caso que eu percebo aqui que não tem como. Quando os bastidores batem... Tá vendo a importância da gente viver o nosso propósito? Se a Ângela às vezes se cala e não faz nada, lógico que Deus ia trazer de alguma maneira uma... Mas assim, se a gente não faz aquilo que a gente ama, ou então se você faz o que não ama, entende? São coisas muito poderosas. Se você não faz o que você ama e se você faz aquilo que você, sabe, não é para você, não faz parte de você, Deus você mata pessoas. Né? Olha, isso é muito poderoso porque, ó, olha só o que está acontecendo. Deus vem clarificando para mim agora. Como eu disse, eu já falei e tem que voltar a repetir porque é importante demais. Que é o melhor presente que eu ganhei presente bom, tá? Mas o melhor presente que eu ganhei foi a presença da minha família, de manhã cedo acordar e minha filhinha tá toda feliz lá, me receber lá com bolo, enfim, de café da manhã. E um tiro de 12 de informação do Felipe que ele me deu, sabe? Que foi assim, ó, acorda, se posiciona. Foi a confirmação. E tudo isso tem tudo a ver com isso aqui, com esse nosso processo que a gente está fazendo aqui juntos, sabe? Lendo o livro de Jó. Isso que eu venho falando com a Sheila também, que a gente vem conversando, sabe? Com isso que aconteceu com a Sheila. Então, Deus tem usado tudo. E a Sheila acabou de confirmar uma coisa e acabou de confirmar mais ainda, que o posicionamento, a gente tem que se posicionar. Tem uma coisa dentro de você queimando, coloque isso para fora, pelo amor de Deus. Existe uma pessoa que está esperando exatamente para escutar exatamente o que você tem a dizer. Se posicione, fale, não tenha medo. Imagina só se a Ângela ainda tivesse com um problema com as câmeras, de não falar com as câmeras.
Você ia estar dando suas aulas, Ângela? Você ia estar participando da igreja? Ou ia estar participando agora dos códigos poderosos da Bíblia? Não. E a gente ia estar perdendo isso. Deus vai fazer isso. A gente já está perdendo isso de você, sabe? Como você lê a Bíblia. Então, é muito poderoso isso aqui. É muito importante se posicionar, sabe? A gente ir para e falar e não se posicionar de qualquer maneira, doido, né? Escutar a voz de Deus e ver qual que é o propósito dele para tua vida, sabe? Ai, meu Deus, é muito poderoso isso. A gente vai ter que voltar para a palavra agora, né? O que eu ouvi hoje, gente, disso também, porque até eu ouvi a pastora falando, ela estava abrindo o coração e mostrando as fragilidades dela, tipo, às vezes a gente acha que tem que estar pronto para começar a fazer alguma coisa. E ela falou, olha, ela citou algumas situações, ela falou, eu estava com muito medo, mas ela falou, eu fui para o meu canto, orei e fui. Não vai com medo mesmo, mas eu fui com o pai. Eu falei, se o senhor me colocou nessa situação, o senhor está comigo. E é assim que eu vejo também. Eu falo para o pai, olha, é fácil para mim? Hoje está mais natural, mas não era. Mas eu sempre orei nesse sentido. Senhor, sozinho eu não vou, mas se o senhor for, eu vou. Então, às vezes a gente espera estar pronto. E, na verdade, tudo que a gente precisa está dentro. Às vezes, uma coisa que a gente fala é para uma determinada pessoa. Para a gente não é assim, eu não estou falando mais, ou às vezes um não está falando outro, mas uma palavra entra rasgando no nosso coração. Então, a gente crê que a gente carrega o Espírito Santo dentro. E o Espírito Santo, ele vai nos ensinar. A Bíblia fala que a gente tem a mente de Cristo. Então, quanto mais eu estiver perto dele, mais eu tenho que crer que ele vai usar em determinadas situações ou não. Quando eu aprendi a me posicionar, falando nisso, eu falo que pode falar até de mim, mas não fala da palavra de Deus. Se tem uma coisa que Deus me ensinou, eu me posicionar, é no nome dele. Então, assim, pode ser A, B ou C, D que estiver falando, eu não sei, mas eu vou ficar com o que a Bíblia diz e assim, isso é gostoso, porque é um posicionamento, né? Esse é um posicionamento. Então, quando a gente se posiciona ao lado da palavra de Deus, das promessas que a gente tem da palavra de Deus, gente, então são tantas promessas que a gente tem, que se a gente realmente cresce e vivesse tudo que a gente está lendo, assim, a gente está aprendendo a viver isso, mas a gente pegar essas verdades, esses códigos que a gente tem aprendido aqui, vivê-los no dia a dia. Eu estou pegando várias coisas que eu ouço aqui, eu fico meditando no meu dia. Não é só aqui, eu fico meditando no meu dia, eu fico assim, aquilo fica queimando no meu coração, porque eu ouço uma coisa de um, de outro, e sempre está queimando no nosso coração. E quando a gente deixa o Senhor fazer na nossa vida, é só falar, Senhor, eis-me aqui. Eis-me aqui. Esse eis-me aqui é poderoso demais. Esse é o posicionamento, né? Posso falar mais uma coisa? Os Sempre, apóstolos disseram assim, nós não podemos deixar de falar do que nós temos visto e ouvido. Amém. Então, você que está tímido, você que está com vergonha, desbloqueie essa timidez e essa vergonha. Fale, não tenha medo de falar. Abra a tua boca e transborde, porque pessoas estão sedentas, pessoas estão precisando de uma palavra. E uma simples palavra de experiência sua pode ser muito mais poderoso do que 1000 palavras de outras pessoas por aí. É importante você abrir a sua boca, você abrir a sua câmera, você, sabe, falar mesmo, seja no áudio, seja no vídeo, mas não deixe de falar daquilo que tem acontecido com você. A Sheila falou aqui, transbordou, a gente pode até encerrar essa live agora, com tudo isso que já aconteceu aqui, porque eu já vejo a mão de Deus, agindo nesse encontro de hoje e com todas as pessoas que vão assistir esse encontro, com certeza. O Everton quer falar, o Everton. Fala aí, Everton. Fala aí, meu irmão. Boa noite a todos. Eu tenho acompanhado aí depois das gravações e vou falar um pouquinho aí. Meu nome é Everton Abreu, para quem está assistindo aí
pelo YouTube, tá bom? Vou falar direto agora, um pouco aí da história de Jó. Então, assim, Jó, ele foi restituído. Nós sabemos o final da história de Jó. Nós sabemos o que Deus fez na vida dele. Nós sabemos o que Deus transformou na vida dele. Essa transformação que ele passou por falência, por morte, por abandono. Abandono, assim, no caso, Deus colocou ele numa situação de deserto. Qual que é o deserto que você está passando? Às vezes, é um deserto que ele está te proporcionando algumas armaduras, algumas ferramentas, algumas situações para que você esteja, como o Alex disse, forjado. Você esteja forjado, você esteja preparado, você está passando, às vezes, num deserto, que esse deserto não é de morte, esse deserto ele não é de estar ali... Há aqueles momentos, depois que eu aprendi aquela palavra solitude, né, do nosso amigo e mentor aí, o Felipe Fernandes, que eu não sabia o que era. Por quê? Alguns momentos da vida você se sente sozinho, você pode estar no meio da multidão, mas aí você pega e fala, pô, caramba, e agora? Que nem o Ado também passou agora com a filha dele, e agora? Entendeu? E aí teve aquele instinto paterno, né? E agora? E algumas questões também que o Ado perguntou para a esposa, e a esposa perguntou para ele, quem vai ficar com a nossa filha? E o Ado concluiu, quem vai fechar esse ciclo sou eu. E agora a Sheila também está falando aí a respeito da morte da mãe dela. Quem vai continuar o legado da mãe sou eu. Então, assim, qual que é o caminho que você está forjando dentro de você, na sua história, na sua geografia, na sua trajetória de vida, aonde você vai estar falando, e agora? O que eu faço? E aí você também concluiu também, um de vocês disse a respeito dos apóstolos, né? Porque ele passou uma trajetória com Jesus, a história com Jesus, eles caminharam juntos durante 3 anos, somente 3 anos. Eu não sei quanto tempo que eu vou estar caminhando com certas pessoas, que eu vou estar me alimentando, absorvendo conhecimento, entendimento, sabedoria, inteligência, porque eu possa transbordar em outra região, em outra geografia, numa outra circunstância ou situação, aonde até alguns parâmetros até da minha vida. Hoje eu tenho experiência de dizer o que é uma trajetória. Um exemplo, eu sou formado em engenharia. O que é uma trajetória de um engenheiro em formação? Aonde que é a posição de cada um? E aonde que tem os medos? A posição de medo, às vezes, nos paralisa. Agora, me relembrei de uma situação onde tinha uma equipe, né? Nós éramos uma equipe de, acho que 6 a 7 pessoas, e aonde gerou um pouco de medo de falar em público, que a maioria tem, mas eu quebrei e ressignifiquei aquele medo de falar em público. Como? Porque eu vi uma situação de apresentação aonde era gerada uma nota. Para alguns pode ser uma nota, para outros vai ser um emprego novo, para outros vai ser uma situação de se expor nas redes sociais. E eu digo a você, comece a se posicionar, porque Deus tem algo novo para cada um. A irmã Ângela falou aí a respeito até do vaso, né? Que às vezes na mão do olheiro, o vaso ele tem uma posição e o que está dentro dele é que tem um significado. E aonde também entra aquela parábola, né? Aquela parábola do noivo. Parábola do noivo não, aquele fato real que aconteceu com o noivo, aonde acabou o vinho e Jesus, Yeshua, o Messias, o Salvador, transformou o primeiro milagre, a água em vinho. Então, qual que é o milagre que Jesus, Yeshua, o Messias, está fazendo na sua vida hoje? Da água para o vinho. Foi o primeiro milagre que Jesus fez. E foi no quê? Olha o mistério onde que está. Numa festa. E que festa era aquela?
de casamento. De casamento do quê? De um homem e de uma mulher. Eu não tenho nada contra quem é homossexual, quem está ouvindo isso agora. Mas Jesus, Deus, Yeshua, ele criou uma guerra de gêneros que estamos passando agora, né? Ele criou o homem e a mulher. Então, o casamento entre o noivo e a noiva. Então, hoje, qual que é o milagre que você está esperando para que você se posicione? Você quer o quê? Como Jó estava naquela situação de transpassar naquela situação, quebra de aliança, quebra de relacionamento, amigos, parentes, falência de negócios. Jó faliu. Para quem não sabe, ele tinha bois, fazendas. E qual que é a situação que você está vivendo hoje? Não é o fim. É como a Sheila falou, é o recomeço. Porque tudo que acontece na nossa vida hoje, ela ecoa na eternidade. Era isso que eu queria falar para vocês. Boa, mano. Ó, o comentário aqui tá aqui, ó. Everton do Repleplé. Sapatinho de fogo. Se deixar eu falar, mano. E aí, alguém quer... A Ângela vai falar. Posso só pegar o gancho seu aí? Tudo começou num casamento. Jesus fez um milagre no primeiro casamento e vai terminar com outro casamento da igreja. Eita, forte. A nova e eterna aliança. Então, agora eu pego o gancho da Ângela. Todas do Cordeiro. Gente, quando me perguntam como que você está nessa casa, eu falei, eu estou comprometida com Cristo. Então, porque isso é tão lindo que tanto o homem quanto a mulher podem dizer, eu sou a noiva. Sim. Eu sou a noiva. Então, vocês são maridos aí, mas vocês são a noiva. Então, é lindo, porque esse é o dia que eu mais anseio viver. Meu coração arde, queima por esse dia. Só que enquanto esse dia não chega, ele nos convocou para Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, que seja feita a tua vontade, assim na terra, como ela já é no céu. E quem é a parte de Cristo que pisa a terra? Somos nós, a igreja. Uau, poderoso. Ó, com essa palavra a gente poderia encerrar. É uma igreja sem placas, é uma igreja de Cristo, é uma igreja que independe de onde você está, mas depende daquele que está dentro, porque aquele que nos une é maior do que o que nos separa. Nós somos essa noiva que estamos ansiando, como as virgens. Uma hora eu falo das parábolas das 10 virgens, vai ser hoje, mas nós somos essa noiva que está ansiando esse encontro com o amado. Então, meu coração queima por esse dia, esse encontro poderoso de viver as bodas com o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí fica o spoiler para o videozinho que eu passei ontem lá nos bastidores. Quem estava nos bastidores assistiu um videozinho que eu passei lá. É um vídeo, eu estou falando videozinho pelo tempo, mas, gente, vocês não têm noção do poder que é, né, da mensagem. É um videozão. É um videozão, mas realmente que esse tempo nosso aqui tem sido preciosíssimo, tem sido de extrair códigos maravilhosos. E assim, hoje eu estou extraindo mais alguns e vendo que o posicionar transforma vidas. Eu saio assim, hoje muito grata a Deus pela vida da Sheila, por ver essas vidas sendo transformadas e pelas aquelas que às vezes a gente não conhece. Mas se você está tendo a sua vida transformada, deixa a mensagem aqui no YouTube, compartilha, assina, deixa, a gente quer saber da sua história, porque a sua história nos edifica, a sua história nos motiva a continuar. Então, que se você deixe realmente o seu comentário, conta pra gente qual transformação que tem operado na sua vida, porque a transformação da sua vida edifica as nossas vidas e nos motiva a fazer aquilo que queima o nosso coração a fazer. Então, que a gente transborde, como eu falei antes, eu sou eterna, eu estou vivendo só um pedacinho da minha eternidade com o Senhor. Então, eu anseio por esse dia, eu anseio literalmente, minha alma tem sede desse dia e saudade de casa.
Porque Eclesiastes diz que a alma, o espírito veio de Deus e volta para Deus. E o corpo volte à terra como era. Então, quando a gente morre, o corpo vai voltar para a terra. Agora, para onde vai o seu espírito? Essa decisão é sua, aqui e agora. Você quer passar a eternidade com Jesus, nas bodas com ele, ou longe de Jesus? Porque as pessoas falam muito de inferno. Para mim, inferno é a ausência de Deus, a ausência da luz, porque Jesus é a luz, o Deus é a própria luz. A gente só brilha porque a gente reflete a luz dele. A gente não tem luz própria. A luz que a gente brilha vem dele. Jó termina aqui no 24 falando que o meu sorriso era capaz de motivá-los quando estavam deprimidos. Por quê? Porque o meu sorriso reflete o sorriso dele. Então, o meu sorriso tem que refletir Deus na terra. A palavra sorrisão. Exatamente. Nós somos o corpo de Cristo andando. A gente não tem noção do que isso representa, dessa profundidade. Nós somos a boca de Jesus nessa terra. Nós somos os pés, o corpo de Jesus andando nessa terra. Então, quando a gente entende isso, não tem como a gente se calar. Porque o reino, quem traz para a terra somos nós. Esse também, né, Ângela? Esse a gente vai encerrar aqui, mas tem uma coisa também que eu só queria falar, porque esse é um gancho preciosíssimo. Esse seria um estudo, né? Aquilo que a gente vive aqui na Terra, o que reflete isso nos céus. A importância de vivermos intensamente isso aqui e falarmos e vivemos a palavra de Deus e sermos luz e tudo isso que a Ângela acabou de falar. Só queria dar um zoom nisso aqui para vocês verem que poderia ser feito um estudo sobre isso, né? Para poder ver a importância de viver isso aqui e como isso reflete praticamente da nossa morada eterna, sabe? Acabou, né? Vai falar o que mais aqui? Já fechou? Com chave de ouro. Fechar e dar os spoilers de amanhã. Exatamente. Amanhã vamos continuar com o Jó30 e é isso aí, pessoal. Vamos orar, porque vocês já pegaram os códigos que são maravilhosos aí e poderosos para a sua vida. Você viu? É aquela coisa. Só vamos orar, né? Vamos orar, porque... Meu Deus do céu. Que live foi essa? Quem quer orar aí? Quem que vai orar? Quem quiser orar, eu oro, mas... Eu também oro também. Quer orar, Ângela? Ora você então. Bora lá. Papai querido, que gostoso viver essa comunhão que independe de estarmos fisicamente no mesmo lugar, mas espiritualmente estamos no mesmo lugar, Senhor. Que alegria realmente sentir a Tua presença, o Teu mover, o Teu Espírito Santo e ver que é mais real do que a gente imagina, porque nós vemos as transformações das vidas aqui conosco. Às vezes, o Senhor mostra que é o Senhor, é a Tua palavra que transforma o coração, é a Tua palavra que transforma uma vida, mas o Senhor nos dá o privilégio de poder participar disso. Gente, isso é muito gostoso, Pai. Eu te louvo, te sou tão grata, Senhor, por poder fazer parte desse tempo, desse grupo que nasceu no Teu coração, mas que veio em prática no coração do Ado, no coração... Senhor, de quem tomou a frente disso, nós te louvamos pela vida deles. E continue, Senhor, dando propósito, direção, que seja o Seu Espírito Santo a conduzir tudo o que acontece aqui, que seja a conduzir cada vida que aqui entrar, o Senhor marcando os encontros, como tem sido, que o Senhor continue usando, Senhor, o código 007 para alcançar lugares que nós fisicamente jamais alcançaríamos, mas que com essa mensagem, com a nossa voz e com a tecnologia que o Senhor preparou para esse tempo, ela vai chegar, Senhor. Pai, nós já te agradecemos pelos testemunhos que estamos recebendo das vidas transformadas. Eu consigo ver, Senhor, esses testemunhos chegando, as pessoas chegando, porque não depende de nós, mas depende da Tua palavra e do agir do Teu Espírito Santo. Senhor, que o Senhor cresça, que a Sua glória seja vista e que possamos refletir a Sua glória neste mundo.
e que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como ela já é perfeita no céu. É em nome de Jesus que eu te louvo, te agradeço, também pedindo por aqueles que não puderam estar, te agradecendo, Senhor, pela vida do Leuzeira também, que é aniversário dele hoje, que o Senhor o alcance, que ele se sinta também abraçado por todos nós e que seja um tempo de bênção também para a vida dele, que seja uma mudança de fase também para a vida dele. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Amém. Deus, amém. Amém. Que poderoso. Pessoal, então, aquela coisa, né? Assine o canal aqui do YouTube, dê like, faça seu comentário aqui. Se você discorda de alguma coisa, você achou, ele poderia ter falado isso, dá seu comentário aqui embaixo também. O nosso Instagram estará aqui na descrição do vídeo. E nós temos um grupo também no Telegram, que está na bio do nosso Instagram, beleza? Então entre em contato com a gente aí, cai para dentro, porque você está vendo, né? É um destravar geral aqui, ó. A gente ora um pelo outro, lê a Bíblia e tá todo mundo feliz. Beleza? É isso aí, pessoal. Eu já vi Gratidão. o testemunho chegando, então deixa o seu aí. Pois é, Verdade. deixa o teu aí. É isso aí. Nós vamos continuar no bastidores aqui. E se você tiver curioso para saber o que acontece nos bastidores, cai para dentro. Beleza? Tamo junto, pessoal. Bora? Bora lá. Bora, Valeu. partiu. Gratidão a todos aí.